Querem que eu repita tudo de novo, fontes, para a gente fazer as questões, ou podemos ir para as questões? Repete a última vez? Agora todas. In bonam parte. O médico, não se pune o médico. O que quer dizer que não se pune o médico? Não se prende. Não é crime. Está escrito pune ou não se pune? Então esse artigo é feito em favor do médico ou contra o médico? Então é in bonam parte. Nesse caso, pode aplicar analogia? Pode, se o artigo for em favor da parte. Qual parte? O médico. Agora, se o médico fizer aborto, ele vai pegar 10 anos. Eu posso usar a analogia no direito penal? Não, porque seria in malam parte, contra o médico. Então eu só posso utilizar em... Então, bona é a favor... do réu. É contra. Muito bem. Vamos lá, rapidinho, 2 minutinhos, para nós começar a fazer as questões. Fonte, substancial de produção, formal, cognitivo de conhecimento ou de revelação. Imediata ou direta, imediata, indireta, acessória, supletiva ou subsidiária. E aqui é a mesma coisa. Doutor, fonte, material, imediata, união, IST-F, união. Pode delegar aos estados e ao Distrito Federal o quê? Em questões específicas e mediante lei complementar. Se for o quê? Legislar processo penal. Se for legislar procedimentos em matéria penal, é competência concorrente, aí cabe União, Estado, Distrito Federal e municípios. Mas como é que ficou fácil? É porque o cérebro já azeitou, já reconhece como uma coisa similar. STF, emenda 45 de 2009, permitiu que o STF fizesse súmulas vinculantes. O STF é fonte material imediata e as súmulas vinculantes é fonte formal imediata. Na prova vai dizer que é imediata, você vai falar, não, imediata. Belezinha? Doutor, fonte formal. Imediata, imediata, nós já repetimos. Imediata. Principal e secundária. É principal que chama? Primária e secundária. Qual que é a secundária? Todo procedimento especial. Qual que é a primária? O próprio CPP, a CF, as constituições estaduais, os tratados internacionais e a jurisprudência. Jurisprudência é fonte imediata, jurisprudência é fonte mediata. Então vamos lá. São 6: CPP, Constituição Federal, Constituição Estadual, tratados e legislação estadual em procedimentos processuais. Todas as leis especiais é o quê? Secundária. Código de Processo Penal Militar, as leis. Doutor, tratados internacionais. Eles podem ser de direitos humanos ou comuns. Se forem de direitos humanos, entrou no Congresso, passou por 3/5, ele equivale a emenda. Se é de direitos humanos e não foi votado com 3/5, ele entra com força de lei ordinária. Tratados internacionais que não sejam de direitos humanos, ele entra no Congresso, ele vai passar com quórum de lei ordinária. Se ele se deparar dentro do Brasil com uma lei em vigor do mesmo assunto complementar, o tratado vai o quê? Nascer morto, porque ele não consegue derrubar o quórum de um qualificado. Se é lei ordinária versus lei ordinária dentro do Brasil, vai valer o tratado por causa da força política. Doutor, como é que chama isso? Princípio da irrefragibilidade. O que é o princípio da irrefragibilidade? Irrefragibilidade, ou seja, uma lei só pode ser revogada por outra se ela for igual ou inferior. A lei revogadora tem que ser o quê? Superior ou igual, e a lei revogada tem que ser igual ou inferior a outra. Doutor, fonte formal mediata. Doutrina, que é os livros que os doutrinadores escrevem, jurisprudência, costumes, princípios gerais do direito, direito comparado e súmula vinculante, nós já falamos. Costumes, 3, 1, 2, 3. Costumes, secundum legem, praeter legem, contra legem. Costumes, interpretativo, integrativo e contra lei. Qual dos 3 costumes pode utilizar como fonte?
o costume segundo legem e o praeter legem. Não é préter, é praeter mesmo, praeter. Doutor, os costumes servem para revogar ou substituir a lei? Só servem para integrar ou interpretar. Doutor, pergunta: quais não são fontes? Os costumes é sinônimo de praxe jurídica. Quais não são fontes? Hábitos, equidade, regimento interno dos tribunais de justiça, lei de organização judiciária, medida provisória, lei delegada e, sobretudo, não é fonte, analogia. Analogia é sinônimo de aplicação analógica. A analogia pressupõe uma falha legislativa, ela pressupõe uma lacuna. Ela é fonte? Não, ela é uma norma de autointegração. Então é uma norma autointegradora, uma norma autointegrativa. Eles podem mudar qualquer coisa lá. Não precisa ser norma autointegrativa, mas você vai perceber, não, isso aqui não é fonte, é norma de autointegração, norma autointegradora, norma autointegrativa. Doutor, eu posso pegar um caso diferente e aplicar como analogia, ou tenho que pegar um caso semelhante? Analogia pressupõe semelhanças ou diferenças? Então eu só posso utilizar analogia em situações que sejam semelhantes. Doutor, não se pune o aborto praticado por médico no caso de estupro. Não se pune o aborto praticado por médico no caso não sei do que de... Não se pune homicídio. Eu posso encaixar na analogia aqui? Não, só tem que ser coisas semelhantes. Amém? Nossa aula ficou muito boa. Agora questões de concurso. Vamos fazer 3. 2 minutinhos a gente faz as 3. Eu separei aqui para a gente fazer na apostila. Tem súmulas não vinculantes. As súmulas não vinculantes é a jurisprudência. Todas as súmulas que não são vinculantes, elas entram na jurisprudência. Bacana? Estou muito feliz com a aula de hoje, pessoal. Estou muito feliz mesmo. Eu acho que nós chegamos num nível altíssimo de aula. Eu já coloquei a questão mais braba. A que eu achei mais braba, eu coloquei no começo. Se vocês acertarem essa primeira, nós vamos fazer 3. Eu não peguei questão bobó. Escuta. Procurador do Ministério Público do Tribunal de Contas. Quanto você acha que ganha esse bicho aqui? 150 mil por mês. É um dos concursos mais puxados do Brasil. Eu já peguei uma questão braba. Depois eu peguei de juiz. Porque se eu vou perguntar de fontes, a gente já faz. E de delegado. Se for de polícia civil, vai ficar perguntar de fontes, vai falar, não precisa nem ter estudado. Vamos fazer 3, rapidinho. Todo mundo olha aqui então. Vamos fazer só 3. 3 já chega. Vamos lá. Vamos lá. Questão 1, questão 2 e questão 3. Gabarito. Vamos ler devagar aqui. FCC, Tribunal de Contas de Goiás, Procurador do Ministério Público de Contas 2015. Em relação às fontes do direito processual, está correto que se afirma apenas em: no direito processual, a fonte formal primária é a lei, bem como as súmulas vinculantes. Em outras, entre outras, são fontes formais acessórias a analogia, os costumes, direito. Entre as fontes não formais do direito, aponta-se a doutrina e, em regra, os precedentes jurisprudenciais. Vamos lá. No direito processual, a fonte formal primária é a lei, bem como as súmulas vinculantes? Sim ou não? A fonte formal primária, que a gente conhece, em regra, é a lei. Podendo ser a Constituição estadual e federal. Quem mais? E as leis estaduais que tratam de matéria processual. Então, súmula vinculante é o quê? Ela não é nem fonte formal primária, ela é fonte imediata. A súmula vinculante, porque para ser primária ela teria que ser imediata. A súmula vinculante é a fonte formal imediata. Entre outras, são fontes formais acessórias a analogia, os costumes e os princípios gerais do direito? Sim? Sim ou não? Sim ou não? Doutor, a gente viu que a analogia não é fonte do direito. Não é fonte do direito. A analogia é forma de autointegração.
Entre as fontes não formais do direito, aponta-se a doutrina e, em regra, os precedentes jurisprudenciais. O senhor sabia que o senhor ia fazer essa questão com nós aqui hoje? Claro, querida. Eu deixei ela primeiro para a gente trabalhar ela. Então, olha a dificuldade de fontes. O gabarito dessa questão, nessa eu vou ajudar. O gabarito dessa questão aqui é 2 e 3. 2 e 3. 2 e 3. Então, por que eu coloquei essa questão aqui? Porque quando for Ministério Público para Ministério Público, geralmente eles procuram aqueles doutrinadores que é exceção. Quem fez essa classificação de fontes, dizendo que analogia é fontes? Este autor chamado... Vou mostrar para vocês. Então eu coloquei aqui na apostila, eu deixei para falar no finalzinho da aula. Então olha aqui, este autor chamado de... Estudei muito para trás disso, pessoal. Deu uma trabalheira desgraçada. Mas está aqui. Só um segundinho. Segundo o doutrinador Marcos Vinícius Rios Gonçalves, a doutrina e a jurisprudência, precedentes jurisprudenciais, constituem fontes não formais. E é um posicionamento isolado dele. O Ministério Público do Tribunal de Goiás usou essa pergunta baseada na doutrina. Ele é um processualista civil. Se vocês lerem aí, ele é um processualista novo de direito civil. Doutor, então por que o senhor não ensinou assim? Porque ele é exceção. Então por que o senhor só mostrou essa questão? Só para nós ficar aflito? Não, para vocês verem que o assunto de fontes ele é bastante... Para provas, ele é um assunto que tem que ficar muito atento com os doutrinadores. Então, se eu ensinasse que analogia é fonte, eu estaria sendo errado, porque 99% analogia é forma de auto-integradora. Pegaram este autor, Marcos Vinícius Rios, e colocaram o critério dele, que doutrina e jurisprudência não seriam fontes formais mediatas, e sim fontes não formais. É a classificação dele. Doutor, segunda questão. Segunda questão, vamos lá. VUNESP, juiz, considerando a seguir, está correto os seguintes itens. Esse eu não vou colocar a mão, não. Aí já é juiz 2012. Considerando as afirmações a seguir, estão corretos apenas os itens. São admitidos no direito processual penal a interpretação extensiva, a aplicação analógica e os princípios gerais do direito? Sim. São aceitos? São admitidos no direito processual penal a interpretação extensiva? Sim ou não? Sim, não são como fontes, mas são admitidos. A aplicação analógica não é fonte, mas é admitido. E os princípios gerais são admitidos como fontes. Eles são admitidos, mas 2 não como fontes e 1 como fonte. A aplicação analógica, inclusive, eu disse que é o quê? Analogia. 2. Os costumes têm caráter de fonte normativa primária do direito processual penal. Os costumes é primária? Primária? Acessória, imediata. Com a autorização pela emenda constitucional 45/2009 para o STF editar súmulas vinculantes, passamos a ter novas fontes material e formal das normas processuais penais. Com autorização pela emenda para o STF editar súmulas, passamos a ter novas fontes material e formal das normas processuais penais. Sim? A analogia é aplicável somente em caso de lacuna involuntária da lei, ainda que não haja real semelhança entre o caso previsto e o não previsto. Sim ou não? Então, qual a questão correta aí? 1 e... Analogia é aplicável somente em caso de lacuna? Sim? Ainda que não haja real semelhança? Muito bem. Então, qual é a questão correta? B. Vou fazer mais uma. Delegado de Polícia, Mato Grosso do Sul, 2017. As fontes do direito processual penal são classificadas pela doutrina com a distinção daquelas que criam a norma das que a exteriorizam. Sobre esse tema,
afirma-se com exatidão que... E é interessante essa pergunta porque a gente está fazendo agora um estudo de fontes e muitos querem ser delegados de polícia aqui na sala. Os tratados e as convenções internacionais sobre direitos humanos ratificados pelo Brasil por meio do procedimento exigido pela norma constitucional são considerados como fontes materiais do direito processual penal, pois equivalem às emendas constitucionais. Os tratados internacionais são fontes materiais? Formal primária. Formal primária. Cabe à União, de forma exclusiva e privativa, a elaboração de normas processuais penais, bem como legislar sobre direito penitenciário, em questões específicas de direito local, aos Estados-membros, pode ser atribuída a competência para legislarem sobre processo penal através de lei ordinária. Sim? Cabe à União de forma exclusiva e privativa? Cabe à União de forma privativa e... Doutor do céu. Pergunta de delegado, 2017, não é 2007 não. O costume, considerado fonte de cognição supletiva, é admitido para afastar ou tornar inaplicável norma processual penal. E com isto, revogar dispositivos legais, principalmente aqueles que não se compatibilizam com o sistema processual democrático inaugurado pela CF de 88. Verdade ou mentira? O costume serve para revogar dispositivos legais? Apesar de a lei processual penal não autorizar explicitamente a utilização dos princípios gerais do direito, são constantemente utilizados diversos princípios processuais constitucionais na interpretação dos casos concretos. Próxima. O presidente da República, somente por meio de decreto, pode legislar sobre indulto e comutação de penas. Trata-se de competência privativa instituída pela Constituição Federal vigente, embora tal atribuição ser delegada por aquele aos ministros de Estado, ao Procurador-Geral da República e ao Advogado-Geral da União. É A, B, C, D ou E? Doutor, a E eu falei aqui na sala de aula, se bem que essa E não é nem desse tema, é de outro tema. A C, apesar da lei processual não autorizar explicitamente a utilização dos princípios gerais do direito, são constantemente utilizados diversos princípios processuais constitucionais na interpretação dos casos concretos. Então, é D ou E? Hã? Apesar da lei processual não autorizar explicitamente a utilização dos princípios gerais do direito, ela autoriza ou não autoriza? Autoriza ou não autoriza? Acabei de ler esse artigo agorinha. O que diz o artigo 3º? O que é o artigo de 3º? A lei processual admitirá interpretação extensiva e aplicação analógica, bem como o suplemento dos princípios gerais do direito. Então, qual questão que resta? É a E? Quem acha que é E? Doutor, não mais que 30 segundos. Todo mundo olha aqui. Os tratados e convenções são fontes materiais? Doutor, não. Tratado e convenção, o senhor falou que é fonte formal? Imediata primária. Então, não pode ser essa. 2. Cabe à União de forma exclusiva e privativa? Doutor, exclusiva e privativa, o cacete. Privativa e concorrente. Doutor, o costume pode revogar lei? Deus o livre, doutor. O senhor acabou de falar isso, como que eu vou marcar? B. Os princípios gerais de direito não estão explicitamente previstos no CPP. Acabamos de ver que estão. Então, o presidente da República, doutor, eu não sei, mas eu vou marcar. Por que eu vou marcar E? Porque, por exclusão, eu sou obrigado a marcar essa, porque as outras eu sei que estão erradas. Questão E. Vamos ver? Tem bastante questão. B, E. E eu tenho 30 questões. Na verdade, as 30 questões estão mais abaixo deste tema fontes. Eu achei que a gente ia fazer umas 10, mas foi muito bom. Doutor, por que o senhor colocou a primeira questão? Eu não posso usar exceção. O Marcos Rios era exceção.
e é Tribunal de Contas do Ministério Público. Então ela está muito fora do nosso panorama de aula. Beleza? Pessoal, tudo bem? Aqui é o Dr. Ivar Polesso, delegado de polícia. Eu sou presidente do IPO+, delegado de polícia do estado de Mato Grosso há 20 anos, tá bom? Se você gostou da nossa aula que você acabou de ver, dê um like, inscreva no canal e, sobretudo, principalmente, acione a notificação do seu celular para receber no YouTube as nossas próximas atualizações, tá bom? Se você gostou e quiser acabar de ver a nossa aula completa, entre no nosso site ipoconcursos.com.br, que lá você vai ver diversas aulas que vão te ajudar na sua aprovação, tá bom? Eu quero te ver aprovado e aprovada, tá bom? Vamos se encontrar aqui várias vezes. Um grande abraço e por mais com você até a sua aprovação. Até mais!